Olá pessoal, bem-vindos a este Conexão ID. Eu estou aqui no New River, ou Rio Novo, que na verdade não tem nada de novo, mas é o nome do rio. E eu vou conversar um pouco com vocês a respeito da situação missionária mundial, a respeito das eleições que estão sendo preparadas para o segundo turno no Brasil e o trabalho missionário da Igreja para Todas as Nações, da Aliança Missionária Igreja para Todas as Nações. Para quem ainda não me conhece, eu sou o pastor Calbi Paiva e o Conexão ID é um programa de nossa missão que existe para mostrar a necessidade missionária mundial e falar com pessoas a respeito dos desafios que nós precisamos enfrentar nos dias que nós estamos vivendo. E aproveitando este momento de uma paisagem onde as árvores estão trocando de cores, daqui mais uns dias essas árvores que vocês estão vendo aqui vão estar todas peladas, as folhas vão estar se dissolvendo no chão. E toda esta área aqui das montanhas de Carolina do Norte, que vocês estão vendo aqui, vai estar coberta de neve, de gelo. E eu estou aproveitando este momento, que ainda nos permite ficar do lado de fora. Não é sem uma roupa preparada de frio, mas nós podemos ficar ainda do lado de fora para gravar um vídeo como este. Daqui a mais uns dias isso não será possível, porque vai estar muito frio. E é claro, daqui a mais uns dias também nós vamos estar, eu e minha esposa, nos mudando para um outro estado aqui, bem próximo aqui desta área, que é a Virgínia. Vamos estar residindo na Virgínia, na cidade de Saltville, a Vila do Sal. É uma cidade muito antiga, situada na região das montanhas, e nós estaremos vivendo lá. Pois bem, mas deixa eu falar alguma coisa a respeito da causa missionária mundial. Quem me conhece há mais tempo e acompanha o programa Conexão ID sabe que nós condenamos a omissão missionária mundial. Nós não apenas condenamos, mas nós combatemos. Porque na verdade é um combate contra a força das trevas. Para quem não entende muito sobre missão, e a maioria dos crentes não entendem, infelizmente são poucos os que saem para fazer missão em outros lugares, em outras terras. E infelizmente, até os congressos de missões estão minados de pregadores, de preletores, que também não têm nenhuma experiência missionária. Parece assim que é um complô do inferno para evitar que a igreja faça missões, para evitar que vidas sejam alcançadas pelo Evangelho em outras culturas, em outros territórios. E isso tem trazido um efeito muito catastrófico para a igreja, porque quando não se faz missão, os perdidos da terra ficam sem ouvir a mensagem. E quando não se faz missão, começando pela falta de apoio aos missionários que estão fazendo a obra e que precisavam de ser atendidos, que precisavam ser suportados, para que eles pudessem dedicar suas vidas, seu tempo
suas energias à pregação da palavra, isso gera resultados. E o resultado é que o evangelho não é pregado. É que o tempo do missionário está sendo gasto, está sendo consumido com outras atividades. Mas isso não é falado às igrejas, porque fazer missão exige um desprendimento, é renúncia. Uma vez eu estava fazendo um seminário de missões, eu creio que na Argentina, e eu falei para os irmãos, eu digo, olha, se alguém me perguntar, e eu tenho alguma experiência com missão, quais são as 3 coisas necessárias para alguém se dispor e fazer missão? Eu direi, a primeira é renúncia, a segunda, renúncia, e a terceira, renúncia. Sim, é necessário que haja uma renúncia triplicada. Renunciar a si mesmo, renunciar às oportunidades, que seria uma facilitação para a família, renunciar muitas vezes o bem-estar próprio da família para se dedicar às missões, renunciar até benefícios ministeriais, como Paulo disse, outras igrejas despojei, recebendo delas salário para fazer missão. Significa que, para fazer missão, se faz necessário que as igrejas sejam despojadas. Despojar é ficar sem. Por exemplo, eu estou aqui com o meu boné, eu vou me despojar desse boné, eu vou tirar, vou ficar sem, entende? É um despojamento, é ficar sem. Então, Paulo dizendo, outras igrejas eu despojei para vos servir, e é por isso que ele diz, quando eu estava presente convosco, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. Mas eu vou continuar conversando com você dentro do carro, porque aqui já está fazendo um pouco frio e eu não estou com a garganta muito saudável para continuar recebendo esse ar aqui fora. Eu vou para dentro do carro e vamos continuar. Voltando novamente aqui ao mesmo tema. Aqui o clima está bem melhor. Muito melhor. Valeu a pena eu vir para cá, porque nesse momento de mudança de temperatura, de uma hora para outra a situação muda, né? Eu acredito que deve estar aqui uns 55 a 60 graus. Então já está frio aqui para nós. Mas vamos continuar falando. Bem, vamos continuar falando enquanto você vai ver a visão do local em que nós estamos aqui. Isso é muito importante. Voltando aqui, Paulo estava dizendo aos crentes da cidade de Corinto, na Grécia. Isso está em sua Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 8 e 9. Outras igrejas despojei, recebendo delas salário para vos servir. E quando estava presente convosco, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. E exatamente por isso, Paulo teve tempo para implantar a igreja aos crentes da cidade de Corinto, na Grécia. E enquanto ele estava fazendo isso, os irmãos não precisavam se preocupar com a manutenção do seu apóstolo. E por isso que ele diz, a ninguém fui pesado, porque houve um suprimento de necessidades. Mas este suprimento de necessidades exigiu que as igrejas da Macedônia fossem despojadas. E na verdade este é o melhor exemplo que tem para a manutenção da causa missionária mundial. Para que missionários sejam sustentados, igrejas precisam ser
despojado. E quando hoje alguém pergunta por que falta recurso para as missões? Porque as igrejas não querem ser despojadas. Porque os pastores não querem ficar sem os seus salários, muitos deles abusivos, estratosféricos, para beneficiar as missões. E eles ensinam à igreja que deve-se priorizar as necessidades locais, a ampliação da zona do conforto, com novos templos, catedrais, complexos educativos, numa exorbitância sem limites, a começar pelo salário dos obreiros. Eu sempre falo e vou ficar repetindo, porque como ninguém fala nisso, eu tenho que falar muito para compensar aqueles que não falam. Pastores recebendo 300 mil, 400 mil, 500 mil, 600 mil, 700 mil reais por mês como salário, como pagamento pelo seu trabalho. Eu acho um desperdício, porque o presidente da República, o ministro do Supremo Tribunal, ele tem um teto de 33 mil reais por mês. Eu estou falando do presidente do Brasil, do ministro do STF, que são autoridades maiores do país. Pois bem, eles ganham 33, 34 mil, claro que tem outras regalias e nós não vamos falar nisso agora. Mas como salário, eles recebem esse teto. Por que um pastor de uma cidade como, vamos colocar, Paraupebas no Pará, ganha 600, 700 mil reais? Ah, mas a igreja rende muito e ele ganha 10%. Ok, você acha que é justo o presidente do Brasil ganhar 10% do que o país arrecada? Você acha que seria justo o presidente dos Estados Unidos, por presidir a nação, ganhasse 10% do que o país produz? Ele poderia ganhar 1 trilhão de dólares por mês? Você acha que é justo? Porque se fala de justiça, de necessidade. Então, os pastores, eles aproveitam a oportunidade, eles mudam lei, eles criam regulamentos, eles mudam estatuto, exatamente para se beneficiar. Veja agora as eleições que houve, não é? Que há um empenho tão grande para eleger candidatos, para se fazer o que um presidente de uma convenção está exigindo, porque senão haverá punição, e fim de elegendo um candidato esquerdista, que depois vai gerar problema para a igreja. Eu fiquei sabendo agora que a mulher do presidente e Damares, que são servas do Senhor, não tiveram um lugar para fazer uma palestra em Belém, precisou mudar de 3 ou 4 vezes até encontrar uma igreja independente que tivesse liberdade de ceder o local. Existe existe convenção que opera, irmãos. Eu vou olhar para vocês não pensar que eu tenho medo. Veja bem, eu vou olhar diretamente nos olhos de cada um de vocês para falar o que eu estou falando, para que vocês não pensem que eu tenho medo. Não é medo. Olha, existem convenções, eu estou falando no plural, convenções regionais e convenções nacionais, que operam igual a máfia. Sim, a máfia da pior espécie. A máfia de tráfico de drogas, de entorpecente. Sim, muito pior. O que é que a máfia faz? Ela premia quem aceita a sua liderança perversa. Ela premia quem aceita o seu domínio, quem aceita se perverter, quem aceita as injustiças. Ela premia com oportunidades, com valores, e ela castiga de forma severa quem a desobedece. Pois bem, da mesma forma, há convenções que fazem assim. Quem aceita a liderança de um líder que
que exige que o seu candidato seja eleito de qualquer forma. Se não for eleito, se não ajudar o candidato, na próxima permuta tá lascado, não vai ter campo. E fica pastores, coitados, dá vontade de chorar quando eu viajo e vejo alguns obreiros assim subordinados, são obrigados a fazer isso. Pastor, nós só sabemos fazer isso se a gente não obedecer. E assim como a máfia, ela atua punindo severamente quem não concorda com a sua liderança, assim existem convenções que estão usando e abusando do poder ministerial adquirido para fazer política, para traficar influência e, o pior, abandonar as missões. Minha gente, isso vai trazer consequência. As igrejas não querem ser despojadas para fazer missão. Os presidentes de convenções não querem ser despojados para fazer missão. Por quê? Porque fazer missão vai ser menos gado na fazenda, vai ser menos dinheiro no bolso, vai ser menos festas para, muitas vezes, entreter os bodes. E parece-me que tudo está bem, as pessoas sentem-se felizes fazendo assim. Isso é terrível, minha gente. Isso é terrível. Agora, por que eu falei sobre as eleições? Porque agora entra neste ponto. Vocês não imaginam as consequências que pode ter a igreja ter desprezado de fazer missões? Vocês não entendem o que pode acontecer se houver uma vitória esquerdista e dentro de breves dias, o Brasil está submetido a um regime socialista cruel, um regime comunista, como tem acontecido com a Venezuela, como tem acontecido com... Então eu penso que acredito numa outra sociedade, acredito piamente. Eu acredito numa sociedade em que não exista injustiça, que as pessoas não sejam desiguais, tratadas de forma desiguais socialmente, que as pessoas ganhem, sabe, salários mais ou menos compatíveis com a necessidade de todo mundo. E acredito que esse modelo só poderá ser possível, Carlos, na medida em que a gente tente adaptá-lo à realidade cultural de um povo, às experiências de luta de um povo. Não dá para você pegar o regime cubano, colocar num navio, trazer para o Brasil, decreto-lei número 1, socialismo à la cubana, não dá certo. Ou trazer o soviético, sabe, através de um avião, chegar aqui e decretar socialismo via Suécia, também não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, sabe, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantá-lo. Acredito nisso, trabalho para isso, acho difícil, veja, eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente, para implantar esse socialismo, levaria quantos 30, 40, 50 anos para implantar num país de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente, tá? Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto e é para isso que eu trabalho. Mas não acredito que tenha modelo que sirva para o Brasil nesse instante. A máquina aparelhada, Supremo Tribunal Federal, a oposição no Congresso, para que esse regime seja implementado. Foi feito um trabalho de muitos anos. E como pode agora o brasileiro, através do voto, dizer: vem nesse regime, nós aceitamos. Um país que é considerado uma das grandes nações cristãs do mundo, ser assolada pelo regime comunista ateísta. Olha, minha gente, de longe, sim, de longe, eu estou de longe,
Eu estou separado do Brasil pelo um oceano, né? Eu fico observando que isso só pode ser uma punição de Deus para a sua igreja no Brasil. Para a igreja que abandonou os missionários. Para a igreja que não fez missões. E pode ser que com a perseguição, com algumas igrejas sendo fechadas, com alguns pastores sendo perseguidos, obrigados a fazer casamento de homossexuais e com pouco as igrejas, como o regime domina nesses países. É só olhar o que acontece num regime comunista. E essa igreja brasileira que teve tudo e não fez nada por missão, ou quase nada por missão. Abandonou os missionários voltados, que quiseram ficar, ficaram, mas não puderam produzir muito devido à sua capacidade operacional. E a vida foi-se. Pois bem, diante de todos esses problemas, essas dificuldades, pode ser que no final de tudo isto, igual Israel que foi levado para o cativeiro, para aprender as lições do cativeiro, possa surgir daí uma igreja forte. Porque a Bíblia diz, a quem muito foi dado, muito será pedido. E é interessante que isso está em Lucas capítulo 12, versículo 48. E no 47 diz, o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se preparou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Então pode ser que esses açoites sejam exatamente essas perseguições que vêm através do estabelecimento de um regime comunista. Olha, eu oro, eu torço, eu peço para que isso não aconteça. Agora, se for da vontade de Deus, que os próprios crentes, a rebeldia dos crentes está permitindo isso, que venha, porque vai ser bom para a igreja. Vai ser bom para preparar verdadeiros crentes. Porque a igreja está cheia de pessoas que gostam de festa, de reteté de Jeová, de cair, de pular, de ficar rico, de receber profetada. Quem sabe se tudo isso não vai servir para formar uma igreja verdadeira. Uma igreja que seja despojada para fazer missões. Que Deus abençoe. Eu vou aqui agora no supermercado comprar alguma coisa que eu estou precisando. Um grande abraço.
tomava